E falando em saúde, a gente vai conversar com quem entende de saúde, a equipe lá do Complexo Hospitalar Central. Um dos integrantes da equipe é o renomado Dr. Fernando Ferraz, ele é otorrinolaringologista. Ô doutor, muito boa tarde, o tema escolhido para hoje é sinusite. O que é a sinusite, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, esclarecendo um pouco aí para a população. Então, a sinusite é uma inflamação dos seios paranasais, né? Ou os seios da face, né? E a gente sabe que o nosso crânio, ele não é um osso compacto, ele tem várias cavidades, né? Na face. São chamados os seios paranasais. Então, quando esses seios eles são acometidos de uma inflamação, nós chamamos de uma sinusite. Perfeito. Doutor, e o que tem causado isso no cidadão? Como é que as pessoas começam a identificar? Isso tem uma constância? Como é que pode ser diagnosticado isso? Então, o diagnóstico da sinusite é um diagnóstico bem fácil, não é? Essa época, sobretudo, né? Onde a gente tem uma umidade do ar muito baixa, né? E, consequentemente, fumaça aqui na nossa região, né? Devido às queimadas, poeira intensa, né? Então, isso gera uma dificuldade na respiração pelo nariz e as pessoas, às vezes, acabam tendo inflamações dos seios da face por conta disso, associado a infecções, né? De gripes, resfriados, né? E aí isso às vezes complica com uma situação de sinusite. Essa sinusite ela pode ser de um grau muito leve, apenas com uma pequena dor de cabeça, mas pode ser um caso mais intenso, onde você pode ter febre, dor de cabeça muito intensa, necessitando de medicações injetáveis e às vezes até internação, né? Casos normalmente a gente consegue tratar com a medicação mais simples, mas por vezes podemos chegar até uma cirurgia, né? Casos complicados de sinusite, certo? Esse clima nosso aqui, ele acaba sendo propenso também, deixa as pessoas mais vulneráveis, ou não tem nenhuma correlação? Que a gente tem uma baixa umidade relativa do ar, a gente tem um clima muito seco, né? É muito quente. Exato. Lamentavelmente, nesse período do ano, muita poeira, muita fumaça. Isso, de alguma forma, pode agravar? Sim, com certeza. Essa época do ano é a pior época para esse tipo de problema, assim como os outros problemas respiratórios, né? Como a asma, por exemplo, né? As sinusites, as infecções das vias aéreas superiores também são muito comuns, né? Porque devido à umidade baixa do ar, isso dificulta a respiração nasal e, consequentemente, pode trazer consequências associadas a essas exposições a muitas viroses. Agora estamos na época de pandemia, né? Então, tudo isso facilita a aquisição desse tipo de problema, né? Mas, assim, não é nada grave, a princípio, só se não for tratada. Então, ao perceber sintomas de dor de cabeça que persiste, você toma um analgésico, ela não melhora, principalmente nas regiões da face, né? Região frontal, que a gente fala, né? Região maxilar, principalmente. Associada à secreção nasal intensa, fica aquela descarga posterior que a gente chama o catarro descendo por trás ali entre o nariz e a garganta, não é? Pode dar febre ou não, queda um pouco do estado geral, principalmente em crianças. Esses são os sintomas básicos, assim, bem básicos da sinusite, né? Doutor, não complicada, né? É possível ter ações que ajudem a prevenir esse tipo de problema? Com certeza. Principalmente agora nessa época, né? Como a gente já falou, procurar umidificar o ambiente. Mas se você não dispor de um umidificador, você pode, ao menos, colocar uma bacia com água à noite no seu quarto, ou uma toalha molhada. Procurar higienizar bem a casa, principalmente o ambiente onde se dorme, não é? Passar pano molhado diariamente, não deixar nada acumulando poeira, como, por exemplo, livros velhos, tapetes, carpetes, esse tipo de coisa
piora muito a questão ambiental, né? E facilitando a aquisição desse tipo de infecção respiratória. A faixa etária de idade tem alguma coisa a ver, doutor? Todo mundo está suscetível? Crianças, jovens, adultos? Além disso, uma coisa que ajuda muito é fazer a irrigação, né, a lavagem nasal com soro fisiológico, diariamente. Não é necessário estar doente para estar fazendo isso, principalmente na época de baixa umidade. Então, lá, irrigação nasal com soro fisiológico comum, uma seringa, e você lava o nariz diariamente 2, 3 vezes para prevenir esse tipo de problema. E se você tiver com o problema já, então provavelmente o médico vai indicar para que você intensifique essas lavagens, né? Perfeito. A idade tem alguma relação, doutor? A idade? A idade? Olha, a sinusite ela pode acometer qualquer idade, mas ela é muito comum em crianças até 7 anos, né? Sinusites virais, que a gente chama, né? A criança vai para a escola, pega uma infecção de vias aéreas superiores, gripe, e aí complica com sinusite, com otite, com amidalite, né? Várias infecções da região aérea superior. Mas ela pode acometer qualquer idade, mas é bem comum em crianças. Muito bem, o doutor Fernando Ferraz, ele é otorrinolaringologista, atende no Complexo Hospitalar Central, é mais um dos grandes profissionais que atuam nesta empresa, que tem uma seriedade gigantesca como tratam os seus pacientes e como também tem empresado por investimento na tecnologia e na infraestrutura. São parceiros aqui, estão sempre disponíveis a colaborar com a sociedade trazendo orientações. Eu agradeço muito a participação do senhor, um grande abraço e uma boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez, um grande abraço a todos. Muito bem, desta forma encerramos a nossa conexão direto lá do Complexo Hospitalar Central. Sempre é bom falar de saúde.